palavra do Senhor nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Queridos irmãos, um versículo extremamente simples, completamente inteligível, completamente perceptível. Mas a pergunta de início que eu gostaria de colocar para mim e para você é: será que esse versículo, essa palavra que vem da palavra do Senhor, da revelação do Senhor, faz diferença na nossa vida hoje? Eu e você, crentes em Jesus, ao lermos esse versículo, como fica o nosso coração diante das circunstâncias? Quero então meditar com você, meu irmão, minha irmã, numa chamada que a palavra nos traz, a nossa condição de seres humanos, de gente, limitados, cheio das nossas manias, dos nossos medos, das nossas situações corriqueiras e vistos, sondados pelo poder, pela providência, pela ação do Deus Criador. Vamos caminhar, irmãos, não apenas olhando o que diz esse versículo, mas trazendo para o nosso coração algumas implicações do entendimento desse versículo. O livro de Provérbios, ele tem como premissa, principalmente seus primeiros capítulos, mensagem para os jovens de Israel. São textos basicamente dedicados de uma forma muito simples e muito direta a que aqueles mais novos, menos experientes da vida, pudessem observar aquilo que o rei, aquilo que os sábios, aquilo que aqueles que já tinham caminhado na vida pudessem ensinar e mostrar a eles situações em que eles começassem a observar e discernir aonde eu encontro a sabedoria. E aí os autores mostram aonde está a sabedoria da vida, aonde eles devem não apenas observar, mas deter, trazer para o seu coração ensinamentos que lhes garantam sucesso, que lhes garantam um falar que seja sábio. Se você observar o verso de número 2 aí, um pouquinho antes desse que nós lemos, ele vai mostrar, olha, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, a loucura ou a bobagem, como nós dizemos nos nossos dias, de forma mais coloquial. E os primeiros capítulos de Provérbios, então, irmãos, com esse foco, eles são simples, eles são diretos, mas eles são extremamente ricos para o nosso coração, para que a gente possa não apenas ter alguns vislumbres, algumas palavras que a gente usa até como ditado, né? Mas principalmente que a gente venha aprender de uma forma mais objetiva como lidamos com as situações da vida. O texto que nós lemos, irmãos, mostra algumas questões muito bonitas. A primeira delas é essa expressão, os olhos do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus é Espírito. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor não tem no nosso entendimento, na nossa compreensão humana, Deus não tem olhos como eu e você temos. Porém, nós também não conseguimos compreender que o Senhor, sendo um Espírito, nós não temos uma noção da dimensão da presença de Deus sobre todo lugar e em todas as coisas. Nós não conhecemos, irmãos, o que seja esse atributo de Deus da onipresença, da onisciência, um Deus que está em todo lugar, em todo tempo, em qualquer circunstância, em todas as épocas, um Deus que não tem limites no espaço-tempo. E eu e você sabemos muito bem o que é ser limitado nesse sentido. Enquanto nós estamos aqui, alguns irmãos estão acompanhando via internet, nem eles podem estar aqui dentro, a não ser pelo olhar da câmera, e nem nós podemos estar junto com esses irmãos, embora todos nós, de alguma maneira, nessa hora, sejamos
prestando atenção numa palavra e desejamos cultuar a esse Deus. Mas eu não posso ir, nem sair, nem tenho noção do que acontece fora daqui. Assim como aqueles irmãos que estão nos acompanhando via internet. Você não tem noção daquilo que acontece agora, lá onde está a sua casa, ou do que vai acontecer daqui a pouco, mas Deus tem pleno controle, plena sabedoria, plena visão de tudo o que acontece. Assim, o autor aos Provérbios usa um antropomorfismo, Deus trabalhado, falado numa forma humana, de um jeito que eu e você possamos pelo menos contemplar e trazer para o nosso coração, que sobre a nossa vida existe alguém, existe o Senhor, que conhece todas as realidades possíveis. Assim, irmãos, nós vamos entendendo que o Espírito do Senhor está em toda a terra e também nos céus. Está em todo lugar, no presente, no passado e também no futuro, e atuante, agindo, conhecendo e interferindo, imanente, estando presente em todas as situações. O que o mundo traz para nós, irmãos, quanto a isso? Os ateus dizem que isso não existe, Deus não existe. Aqueles que são agnósticos, eles até creem que possa haver uma divindade, mas é impossível que possamos conhecer essa divindade, ter algum tipo de relacionamento. Eles entendem que há alguma força, alguma coisa, porém, nada que a gente tenha contato. Aqueles que são panteístas, eles acreditam que tudo possui uma centelha de um Deus, de uma divindade. Mas ao mesmo tempo eles afirmam que esse Deus não é pessoal, não há nesse Deus nenhum tipo de propriedade que nos aproxime dele. Trata-se de um ser que não se relaciona, que não tem nem mesmo o entendimento como nós temos, nem tem emoções. Aqueles que são deístas acreditam num Deus que criou todas as coisas, mas está completamente distante. Ele não tem nenhum tipo de envolvimento com a sua criação. É um Deus completamente transcendente, está longe. Ele não se envolve com o que acontece nos negócios dessa vida. E quando você junta isso, querido irmão, querida irmã, um que diz que Deus não existe, o outro diz que nós não podemos conhecê-lo, outros que dizem que Deus está em qualquer lugar, mas a gente não tem contato com esse Deus, outro que diz que está muito distante, você também começa a perceber que dentro da igreja essas questões vão se fundindo, vão se ajuntando, porque mesmo que a gente às vezes afirme que cremos na presença e no poder de Deus, na prática, irmãos, muitas vezes nós observamos aqueles que são crentes, mas que agem como se Deus não existisse. Aqueles que são crentes, mas que agem como se, não podendo conhecer a Deus, eu o ignoro. Ele não está agindo na minha vida, não está tomando conta do meu andar e das coisas que eu caminho. Outros crentes, irmãos, vão dizendo que embora Deus esteja presente, Ele na realidade é um Deus bonachão, né? Aquele Deus que a gente canta na canção, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus, mas Ele não trata os meus pecados, as minhas vaidades, as minhas lutas. E quando nós vamos percebendo, irmãos, que dentro da igreja do Senhor, esse tipo de visão vai se penetrando, vai se enfronhando, nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, porque ela, diferentemente até do que muitos crentes têm dito nesse nosso tempo, ela traz para nós, irmãos, o ensino de que os olhos do Senhor, assim como você pode me ver nessa hora, pode ver essa pessoa que está aí do seu lado, assim como você pode ler o texto bíblico, a Bíblia afirma que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus te acompanha e te vê em todas as circunstâncias da sua caminhada. Deus não é um Deus ausente, Deus não é um Deus que largou a sua criação, ao contrário, Deus é um Deus que está presente, ativo, tem o conhecimento de todas as coisas, irmãos. Deus está presente e, como afirma, por exemplo, Abraham Kuyper, nós podemos entender que não há 1 centímetro sequer desse universo aonde Deus não esteja presente. Mais ainda,
Ele conhece e sonda todos os seres humanos, toda a sua criação, e Ele contempla maus e bons, conforme nós acabamos de ler. Por vezes, então, irmãos, caminhando um pouco mais ainda, como uma introdução, às vezes nós pensamos que Deus não está contemplando os nossos sofrimentos. Tratando esse versículo apenas de uma forma passageira, não atentando para aquilo que ele nos ensina, muitas vezes, irmãos, estamos tendo nossas lutas, estamos debaixo de dores, mas o nosso coração, por conta de não ser preparado, não ser trabalhado para encarar as curvas, os buracos, as montanhas que nós temos que subir na nossa jornada, às vezes o nosso coração diz assim: olha, Deus não está contemplando aquilo que você está vivendo. Você está lutando aí na sua caminhada, mas Deus não está te olhando, não está te vendo. Às vezes pessoas nos dizem isso, irmãos, e às vezes nós pensamos que sofremos solitários, que é por nós mesmos que as soluções têm que vir, nos afastamos de entregar ao Senhor, de buscá-lo, de orar, porque pensamos que Deus não contempla os nossos sofrimentos. Às vezes, queridos irmãos, nós pensamos que Deus não está contemplando os nossos atos de bondade. Queremos agir para com outras pessoas com graça, com alegria, com companheirismo. Queremos servir a outros irmãos, queremos servir as pessoas lá fora. Mas, enquanto nós agimos no intuito de fazer o bem, enquanto nós buscamos renunciar pecados, más ações, às vezes o nosso coração diz: você vai se guardar por quê? Não tem ninguém vendo. Você está sozinho nessa, num tempo em que as pessoas são cada vez mais egoístas, buscam cada um o seu próprio bem. Assim como Asaf, lá no Salmo 73, irmãos, ele contempla os crentes da sua época, aqueles que iam estar na presença de Deus, mas Asaf diz que eles eram maus, e ele, quando começou a contemplar que eles agiam daquela forma, ele diz que os seus pés quase escorregaram. Talvez porque pensasse que Deus não o estava contemplando naquele momento. Talvez porque pensasse que agindo de bem, fazendo bem com as outras pessoas, com amor, com fé, talvez ele estivesse perdendo seu tempo. E muitos nesses nossos dias, irmãos, são levados por esse tipo de visão. Eu fazer o bem? Por quê? Se eu estou vivendo num tempo onde cada vez mais o egoísmo tem aumentado. Uma terceira questão é que às vezes nós pensamos que Deus não está contemplando, irmãos, os nossos pecados. E aqui nós entramos num terreno que a gente vê pessoas, e eu estou falando de crente, eu não estou falando do mundo, eu estou falando de cristãos, mas pessoas que têm agido com desprezo pela palavra de Deus. Se todo mundo faz, eu posso fazer também. Eu é que não vou ficar perdendo tempo me resguardando, me santificando, buscando estar distante das práticas desse mundo, porque afinal de contas, será que Deus está me vendo? Porque o nosso senso de comparação não está no Senhor e na palavra, mas em olhar para aqueles que estão próximos de nós e vivem uma vida dissoluta, e parece que a conta nunca chega, parece que não há problema para ninguém que está vivendo de um jeito solto aí, dando pernada, fazendo com que cada dia eu ganhe alguma coisa de uma forma ilícita. Amigos jovens que vão para todo lugar, então eu posso ir também, porque afinal de contas com ele dá tudo certo. E a gente vê uma juventude que não se guarda para o Senhor, que não conhece a palavra renúncia mais. A gente vê empresários que não conhecem mais, irmãos, a palavra honestidade. A gente vê casais nos quais não existe mais a palavra é um para o outro apenas, mas o olhar que é esguio e vai para outro lado. O tipo de cobiça parece que vai entrando, porque afinal eu não estou sendo contemplado pelo Senhor. Eu começo a racionalizar o meu pecado, todo mundo faz, ninguém está me vendo.
Ou até mesmo eu começo a trazer para mim que eu mereço um sossego, um desafogo, um prazer, mesmo que pareça que não convenha. Mas por vezes também, irmãos, nós contemplamos os atos de maldade das pessoas, sejam incrédulas ou cristãos, e nós começamos a nos comparar com elas. E de novo, nosso coração nos pergunta: será que tem alguém te vendo? Será que tem alguém observando como você está hoje, como eu estou hoje? Será que alguém observou o que eu passei nesse dia? Quando saí de casa, fui para o trabalho, aquilo que eu enfrentei, agora na casa de Deus. Sabe, irmãos, os provérbios, então, eles podem servir como fonte de sabedoria para a vida prática, mas eles também trazem ao nosso coração que nós não podemos esquecer daquelas verdades que parecem simples, mas que carregam, irmãos, toda uma profundidade que é fundamental para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Deus que é onisciente, que palavra que já não é mais vista nem usada, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus que é onipresente, também usual, não é mais. A igreja mesmo vai perdendo as suas palavras-chave. Mas é um Deus que está em todo lugar. Quando Davi fala sobre isso no Salmo 139, ele diz assim: tal conhecimento, saber que se eu subisse lá no último céu ou descesse no mais profundo abismo, o Senhor está lá e lá. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, está muito acima da minha compreensão. Está muito acima da minha compreensão pensar que um espírito que eu não vejo, que eu não posso tocar, que eu não tenho como perceber se ele está nessa hora aqui do meu lado ou lá em cima, mas é muito distante. Então, nessa linguagem de provérbios, Davi pôde se perceber visto e acompanhado por Deus. Ainda a palavra nem me chegou à boca, mas o Senhor já conhece toda. Com essa frase, irmãos, uma criança pode ser educada e um ancião que talvez nunca tenha lido possa ser educado, mas com essa palavra a igreja do Senhor precisa entender, irmãos, que ela jamais mudou, a verdade jamais muda, e nós precisamos entender algumas questões muito sérias para o nosso coração. É interessante que os olhos do Senhor, que estão em todo lugar, eles não estão parados. Deus não é um Deus inerte. Deus não é um Deus, irmãos, que se esqueceu de agir. E diante dessas questões que se levantam, se o Senhor está de fato contemplando os nossos sofrimentos, os nossos atos de bondade, os nossos pecados, contemplando a maldade das pessoas, o autor aos Provérbios diz: de fato, Deus contempla maus e bons. E eu preciso então entender, irmãos, que essas expressões, maus e bons, elas carregam consigo uma questão moral, uma questão ética, uma questão de que Deus está vendo nossas práticas constantemente. Deus jamais deixou, irmãos, de observar o que acontece na sua criação. Deus jamais deixou de observar o que acontece dentro da igreja. Deus jamais deixou de observar o que acontece com seus servos lá na sua casa, lá no seu trabalho, no meio das suas amizades, nas suas conversas, nos seus pensamentos, no seu coração. Deus contempla, que nós podemos traduzir por Deus sonda. Deus vai no mais profundo do nosso coração. Deus vai no mais profundo das nossas obras. E o Senhor, então, irmãos, Ele carrega o discernimento se nós estamos agindo mal ou bem diante dEle. É interessante que, se você pensar em juízo de valores, você vai ver que nesses nossos dias, irmãos, parece que há todo um movimento do ser humano para que esses juízos sejam afastados. O que nós vemos nos nossos dias, irmãos, é o que
as grandes figuras da década de 60, da década de 70 do século passado, começaram a propagar movimentos libertários, movimentos em que as pessoas diziam que nós precisamos romper com todas as tradições, com todos os vínculos morais que nos cercam. Desde aqueles momentos em que havia as marchas das mulheres por libertação, queima de sutiãs, quem leu, quem viveu a década de 60 do século passado, viu isso. Os movimentos hippies, década de 70, os movimentos, irmãos, em que os jovens entravam para o mundo das drogas buscando experiências que levariam eles a um certo entendimento, uma certa iniciação a um mundo mais longe, mais sobrenatural. E nos nossos dias, irmãos, as frases estão aí, às vezes soltas, mas muitas vezes bombardeando o nosso coração. Meu corpo, minhas regras, eu faço aquilo que eu bem quero. As palavras, irmãos, que nós ouvimos quando queremos aconselhar alguém, alguém diz: você sabe com quem você está falando? Ou então, olha, eu já tenho muita gente para cercar a minha vida, não preciso de ninguém mais para ficar me aconselhando. Outra coisa que nós vivemos, irmãos, é as pessoas, quando falamos entre certo e errado, é alguém dizer: essa pregação está cheia de moralismo. E nós nos esquecemos, irmãos, que quando o Senhor fala sobre maus e bons, nós esquecemos que Deus é um ser moral e Deus estabelece o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado não mudou, não caiu, não entrou em desuso. Não é determinado por uma grande rede de TV, ou por um jornal, ou por um grupo qualquer que resolve fazer as suas próprias práticas e leis. Nós precisamos entender, irmãos, que nesses dias há uma guerra que muitos querem cancelar os valores mais sublimes que forjam a humanidade e criar um novo tipo de comportamento, de visão, onde cada um faz aquilo que lhe dá prazer, ainda que esse prazer seja extremamente momentâneo. As pessoas usam seu corpo, usam sua palavra, usam até mesmo o olhar para os outros de uma forma completamente displicente de valores, apenas para dizer: eu quero me sentir bem. Quem estabelece o que é certo e o que é errado, então, queridos irmãos? Se você conhece um pouco da palavra de Deus, você vai se lembrar que é o Senhor. Nos 10 mandamentos nós lemos isso, é a lei de Deus. Mas muito antes da lei escrita, proclamada, da lei que Moisés recebeu do Senhor, já havia a lei moral impressa no coração do homem. E se você quer entender isso, você vai lá para Gênesis, no capítulo 1, 26 e 27, onde o Senhor diz: nós vamos criar o ser humano. E ele vai ser a nossa imagem e semelhança. Ele vai ser capaz, então, de ter a percepção daquilo que é certo e o que é errado, porque ele carrega essa imagem, essa semelhança conosco, a Trindade bendita, imagem de Deus. Deus ainda, irmãos, em Gênesis 2,16, ele entrega a primeira ordem, mandamento ao homem. Você pode provar e comer de todas as coisas, mas há algo que você não pode fazer. Deus estabelece algo que pode, algo que não pode, algo que é certo, algo que não é certo. E quando o homem se aventura a dizer: não sou eu quem faço a regra, eu vou provar desse fruto, ele colhe também a consequência de ter abandonado a Deus. Isso, irmãos, lá atrás, bem no início, muito distante de nós, talvez, cronologicamente, mas que perdura até hoje. Quando nós resolvemos dizer: não, não é o Senhor quem dita, mas sou eu que faço aquilo que eu bem entendo. E colhemos as consequências disso. Queridos irmãos, os discípulos de Jesus, já dando um grande salto temporal da criação para aqueles dias de Cristo, os discípulos de Jesus são advertidos sem interrupção a agir conforme a moral que o Senhor lhes dá. Nós somos advertidos, irmãos, por exemplo, em Filipenses 2,13, a desenvolver a nossa salvação. Não existe a figura do crente que foi salvo e não precisa fazer mais nada.
salvo, seguro, sentado, sossegado, inerte, indiferente. Não, o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor, com tremor. É preciso desenvolver. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, ele diz assim: olha, vocês têm uma grande nuvem de testemunhas antes de vocês, é toda uma lista de heróis da fé que está no capítulo 11 de Hebreus. Mas ali nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 12, ele diz assim: desembaraçando, largando todo o peso do pecado que tenazmente vos assedia, corram a carreira da fé, se envolvam em se santificar cada vez mais. Mas nós observamos, irmãos, que mesmo diante de exemplos assim, muitas vezes nós vemos dentro da igreja uma cultura entrando do que diz: está tudo liberado. Eu não preciso ter horário para chegar na minha casa, não importa. Não preciso dar exemplos sobre isso. Eu não preciso mais respeitar pai e mãe, porque afinal de contas, hoje em dia, todo mundo chama de velho e de velha e está acabado. Eu não preciso ser respeitoso com o outro sexo, porque afinal de contas, hoje há uma superexposição da figura. Eu não preciso entender mais sobre renúncia, sobre abandono de pecado, sobre viver para Jesus, porque viver para Jesus e viver para si mesmo, irmãos, tem sido tratado como a mesma coisa. Porque há um espírito de indiferença para com os olhos do Senhor que contemplam maus e bons. Mais ainda, querido irmão, contemplar do Senhor nesse texto, quando nós lemos que há um juízo, maus, por que o Senhor chama esses de maus? Há um juízo, Deus chama bons, por que Ele chama de bons? Por que Ele determina que há maus e há bons? Quando Ele contempla isso, irmãos, nós vamos percebendo que esse contemplar do Senhor não é inofensivo. Não é um contemplar ausente de consequências, de implicações nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Muitos podem acusar esse sermão de ser moralista, de atacar a liberdade, de atacar: Deus me livrou e eu sou livre para agir da forma que eu bem quiser. Interpretações errôneas da Bíblia. Porém, irmãos, se nós continuarmos olhando a palavra do Senhor, nós vamos vendo que em toda a palavra, no Antigo e no Novo Testamento, o Senhor nos adverte que os nossos atos, pensamentos, palavras, que as nossas atitudes têm implicações, têm consequências. Para que a gente seja simples e direto, a gente pode se lembrar de um texto muito conhecido, Eclesiastes, um outro livro poético, um outro livro de sabedoria, no seu capítulo de número 11, verso 9, o autor de Eclesiastes, o pregador, ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Por quê, irmãos? Porque muitos, querendo acertar, se colocam numa posição de tristeza, de angústia. O andar corretamente parece um fardo. E o autor Eclesiastes, ele faz um contraponto aqui, dizendo: olha, se você quer ter só alegria, faz aquilo que está no teu coração. Mas saiba, e ao final do versículo, saiba, porém, que de todas essas coisas, não é a sociedade que vai te pedir contas, e nem mesmo a igreja, não é o pastor, mas é o próprio Senhor que estabeleceu aquilo que é mal e que é bom. O próprio Senhor que lá nos 10 mandamentos ele diz assim: olha, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, mas eu trago misericórdia, eu abençoo até 1000 gerações. E qual é o contraste naqueles que obedecem, aqueles que não obedecem os meus mandamentos? Esse Senhor vai te pedir contas dos seus atos, das suas atitudes. Êxodo 25, eu sou o Senhor, teu Deus,
Deus zeloso, e zelo significa aquele que toma conta, aquele que realmente não deixa as coisas empoeirarem, aquele que não deixa as coisas no esquecimento, largadas, mas Ele tem o seu olhar, Ele contempla maus e bons. Eu visito a iniquidade, mas eu faço misericórdia. Eu sou aquele que pune quem desobedece, eu sou aquele que trato com misericórdia aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, irmãos, muitos crentes fazem esse corte, essa dicotomia. O Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Irmãos, isso é outra questão errada. O Senhor é o Deus da graça desde a criação até o último momento narrado pelo Apocalipse. O Senhor de eternidade a eternidade, Ele é bondoso, Ele é santo, Ele é aquele que ama. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, então, se muitos pensam que Deus é um Deus que contempla de longe, não age, não traz nada, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele nos adverte dizendo: olha, não se enganem, não se deixem levar pelos pensamentos que estão ao redor de vocês. E ele continua: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, as sementes que nós lançamos na nossa vida, se forem sementes de displicência, se forem sementes, irmãos, de abandono das coisas do Senhor, se forem sementes de dizer eu vivo a minha vida do jeito que eu bem entendo, o texto bíblico diz, é isso que você vai ceifar. Aquilo que nós investimos é o que nós colhemos. E o texto continua, irmãos, mostrando algo muito sério, que talvez muitos crentes hoje não percebam mais. O texto diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne ele vai colher aquilo que ela está destinada a ser, ou seja, corrupção. O que semeia na sua própria carne vai colher corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, não há meio termo, não há nada cinzento, não há uma questão de ter dúvida se estou lá ou cá. Onde tem estado o coração das pessoas? Mais ainda, o próprio Jesus, Mateus 10, 32 e 33, ele diz exatamente algo que muitas vezes, irmãos, nós não trazemos como implicação, por exemplo, nas nossas conversas do dia a dia. Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos, nem sempre nós percebemos que nas nossas ações nós estamos confessando Jesus, ou de uma forma positiva, ou nós estamos negando Jesus, confessando de uma forma negativa. Um jovem que está num ambiente que não produz vida, um jovem que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Irmãos, é um negócio absurdo quando nós abrimos redes sociais e nós vemos crentes e não crentes postando coisas que são idênticas. Um jovem que vai para uma balada e a única coisa que está diferente do mundano é a marca da bebida. Um jovem que coloca que está tudo liberado, que o sábado à noite é para ele curtir, porque no domingo talvez ele vai encontrar a bondade do Senhor, porque Deus perdoa. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele diz assim: então, se Deus é gracioso, nós vamos pecar ainda mais para aumentar a graça. E no texto original, irmãos, há uma transcrição como se Paulo estivesse dando um grande grito, dizendo: de jeito nenhum, absolutamente. Nós vemos irmãos mais vividos e crentes no Senhor, irmãos, vamos fazer um churrasco, juntar a família. E o que nós vemos num churrasco de família são músicas obscenas sendo tocadas, músicas que todos nós temos vergonha, irmãos, de ouvir. Mas dentro daquele ambiente,
mesmo sendo um ambiente de gente crente, o que nós vemos são as últimas modões sertanejos aí, com todo tipo de palavrão, com todo tipo de insinuação à sensualidade, com todo tipo, irmãos, de maldade sendo declarado nos alto-falantes, e os crentes estão ali. Os olhos do Senhor estão contemplando. Quando nós chegamos então, irmãos, ao final dessa meditação, eu gostaria de trazer algumas implicações que precisam estar diante de nós. Muitas vezes nós declaramos que cremos no Senhor, que cremos num Deus Todo-Poderoso, o nosso credo diz isso, Criador do céu e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu Filho, que morreu, padeceu diante de Pilatos, desceu ao Hades, ressuscitou. Declaramos a nossa crença no Espírito Santo. Mas, irmãos, talvez o nosso discurso esteja distante da nossa prática. E eu não falo isso apenas para nós que estamos aqui, irmãos, ou os irmãos que estão nos acompanhando virtualmente. O que eu tenho tentado trazer nessa nossa meditação é que, como igreja, irmãos, nós precisamos buscar o zelo pelas coisas fundamentais da igreja. Conheço tantos que querem estudar escatologia porque eles querem descobrir se Jesus, que vem, como a palavra diz, né, um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Alguns querem entender se o relâmpago vai para cima, para baixo ou para o lado, mas não guardam as coisas mais óbvias, que o nosso Deus está presente em todo o tempo e que nós prestaremos conta diante de Deus por tudo que fazemos. E eu queria nessa noite, irmãos, caminhando para o final, perguntar para cada um de nós no nosso coração como nós estamos nos vendo agora diante dessa palavra. Deus nunca deixa de estar presente. Deus está presente até mesmo, irmãos, quando nós achamos que nada nem ninguém está nos vendo, o Senhor está ali. Mas será que isso hoje faz diferença no nosso coração? Nas notícias difíceis, nas notícias boas, nas palavras esquecidas, nas palavras lembradas, os olhos do Senhor estão em todo lugar, em todo lugar. E como eu me coloco diante dessa afirmação de Provérbios? Como eu me coloco diante de tantas afirmações como essa? Como, por exemplo, num outro texto do Antigo Testamento que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para tornarem-se fortes com aqueles cujo coração é totalmente dele. Gostaria de convidar você, querido irmão, a se colocar nessa hora em oração e perguntar ao seu coração e pedir ao Senhor que sonda todas as nossas questões. Gostaria de convidar você a se colocar diante de Deus e falar com o Senhor: Senhor, o Senhor tem me visto, o Senhor tem me contemplado, como está a minha vida diante do Senhor? É verdade, irmãos, que se for eu, ao julgar a minha vida, eu vou ter as minhas impressões, o meu entendimento, eu vou ter a minha racionalização, eu vou ter o meu olhar sobre mim mesmo. Mas o salmista, no momento de contemplação, ele orava ao Senhor dizendo: Senhor, sonda-me, conhece a minha vida, contempla-me, Senhor.